Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 23, de 36 a 39 e 24, de 1 a 31, Marcos 13, de 1 a 27, Lucas 21, de 5 a 28, e corresponde à semana 50 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Os Sinais do Fim dos Tempos, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 23, de 36 a 39 e 24, de 1 a 31. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Marcos 13, de 1 a 27. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos.
Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar onde não se deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Lucas 21, de 5 a 28. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, diz que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e às prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para defender-se, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês.
Mateus 24:1 e Marcos 13:1 contam que Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, enunciou que tudo o que contemplavam seria totalmente destruído. Por causa dessa declaração proferida no Monte das Oliveiras, os discípulos pediram-lhe mais esclarecimentos a respeito dos acontecimentos que levariam a tal destruição. Marcos 13:3 afirma que a conversa deu-se em caráter privado entre Jesus, Pedro, Tiago, João e André. Antes de aprofundarmos nossa reflexão, 2 esclarecimentos básicos acerca de elementos que permeiam o sermão profético lido fazem-se necessários. Primeiro, perspectiva profética. O sermão de Jesus responde ao questionamento dos discípulos por meio do recurso da perspectiva profética, no qual eventos colocados num tempo distante e outros num futuro próximo são mencionados como se fossem imediatamente subsequentes. Por conseguinte, algumas palavras de Jesus remontarão a uma concretização imediata e outras a um cumprimento tardio. Isso porque o caráter da pergunta feita a Jesus pelos discípulos, conforme apresentada em Mateus 24:3, não consiste de apenas um, mas de 2 questionamentos, a saber: dize-nos quando acontecerão essas coisas? Essa pergunta inicial tem por finalidade obter de Jesus quando Jerusalém seria destruída da maneira como ele enunciara em Mateus 24:2, o que constituiria o julgamento pela rebeldia da geração contemporânea a Jesus. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Tal questão deseja extrair de Jesus os indícios de sua parousia, a cuja glória ele aludira em Mateus 23:39. Embora os judeus ordinariamente concebessem uma única vinda do Messias, que consistiria basicamente num reinado político, Jesus já esclarecera a seus discípulos acerca da necessidade de suas 2 vindas, aquela que presenciavam, humilde e de finalidade espiritual, e outra futura, gloriosa e com clímax político. Segundo elemento, plenitude dos tempos. Cientes de profecias como a de Jeremias 5:1 e 29, os judeus criam que a destruição de Jerusalém caracterizaria o fim dos tempos ou plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, cujas cartas circulavam entre os cristãos antes mesmo das narrativas do Evangelho, refere-se a esta plenitude dos tempos como sendo o período iniciado pela encarnação de Jesus, já que nele a era da lei havia terminado e começava o reino de Deus. Dessa forma, biblicamente falando, esta plenitude dos tempos não compreende apenas o período imediatamente anterior à segunda vinda de Jesus, mas se inicia com a primeira vinda de Jesus, passando pela igreja e estendendo-se até a parousia. Inicialmente, os discípulos querem saber quando o templo e toda a cidade de Jerusalém seriam destruídos, a ponto de não se restar pedra sobre pedra. Jesus lhes fornece alguns sinais de que a destruição de Jerusalém estaria próxima, a saber, surgimento de falsos messias, guerras, fomes, terremotos e pestes. Se considerado apenas o livro de Atos, encontramos 3 falsos cristos: Teudas, Judas da Galileia e um egípcio. Atos 8, 9 e 10 também cita Simão, o mago, que persuadiu os habitantes de Samaria de que detinha o grande poder de Deus. Além disso, escritos históricos como os de Flávio Joséfo em suas Guerras dos Judeus e os Anais de Tácito mostram imensa quantidade de conflitos de uma outra extremidade do Império Romano pouco antes da destruição do Templo de Jerusalém. Flávio Joséfo relata que em dada ocasião de escassez de alimentos, os famintos moradores de Jerusalém comiam solas de sapato, couros de escudos ou punhados de feno podre, e descreve inclusive o caso de uma mãe que ingeriu a carne de seu próprio filho. Os mesmos Joséfo e Tácito contam-nos que os 30 anos que precederam a queda de Jerusalém foram marcados por terremotos dentro das fronteiras do Império Romano, em Creta, em Roma, na Frígia, na Campanha e em Laodiceia. Depois de todos esses acontecimentos, Jerusalém de fato foi aniquilada pelo cerco romano de 70 d.C. imposto por Tito, general que viria a se tornar imperador. Tal destruição, que deixou a cidade desolada, ocorreu por causa de sua rebeldia reiterada contra Deus ao longo dos tempos. A igreja nascente sofreria com a opressão de civis e religiosos judeus, os quais, movidos pelo ódio, entregariam os primeiros cristãos à exposição pública e até mesmo à morte. De fato, neste período, muitos discípulos seriam martirizados, como Estevão, Tiago, Pedro e Paulo.
mas a perspectiva do martírio não seria o único opositor da Igreja. Em certo sentido, a apostasia induzida por falsos profetas e mestres que introduziriam heresias em meio ao povo de Deus constituiu um inimigo ainda maior àquela geração. Aqueles, contudo, que perseveraram até o fim sem negar a Jesus nem sucumbir aos falsos ensinos, provaram a veracidade de sua fé, resultando em salvação eterna, sem qualquer perda espiritual. A tribulação pela qual a igreja primitiva passaria, todavia, seria tão grande que, se fosse prolongada, não pouparia ninguém da destruição, nem mesmo os eleitos. É notório que o Evangelho foi pregado a todo o mundo conhecido daquela época, ou seja, a toda a extensão do Império Romano, por causa destes cristãos resilientes a quem Deus concedera o que dizer e fazer através do Espírito Santo. A palavra grega empregada aqui para mundo é oikumene, que significa mundo habitado, diferentemente do vocábulo cosmos usado em outros textos para descrever a totalidade do universo. No trecho seguinte, Jesus evoca elementos de uma visão concedida a Deus ao profeta Daniel muitos séculos antes. A passagem de Daniel 9, 24 a 26 menciona um prazo simbólico de 70 semanas, que entendemos como 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, ao final das quais estava decretado terminar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo do templo. Quando Daniel recebeu esta visão, Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus estava prometendo que aquela cidade haveria de ser restaurada, o que realmente ocorreu em 457 a.C., quando o rei persa Artaxerxes concedeu a Esdras autorização para começar a reconstrução de Jerusalém. 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos depois, chegamos precisamente à época em que Jesus iniciou seu ministério público, período após o qual ele, como ungido, Messias ou Cristo, seria morto. A visão de Daniel continua dizendo que este ungido faria uma aliança com muitos durante uma semana. Mateus 26, 28 descreve Jesus oferecendo o cálice de vinho aos seus discípulos como símbolo da nova aliança que estava começando. Jesus fez esta aliança com seus primeiros seguidores na 70ª semana de anos de Daniel. Com sua morte e ressurreição, Jesus fez cessar completamente a validade do sistema cerimonial judaico, o que Daniel 9:27 descreve como dar fim ao sacrifício e à oferta. Após a entrega de Jesus para morrer na cruz, os discípulos presenciariam Jerusalém rodeada de exércitos romanos. Este fato é denominado por Mateus 24:15 e Marcos 13:14 de sacrilégio terrível, pois impunha a adoração ao imperador no local anteriormente reservado para cultuar a Deus. Ao se depararem com o aparecimento dos exércitos romanos que ocorreu em 66 d.C., pois, os discípulos que estivessem na Judéia saberiam que a devastação de Jerusalém estaria próxima e, por isso, deveriam refugiar-se nos montes. De fato, pouco antes da efetiva incursão de Tito, que se deu em 70 d.C., os primeiros cristãos lembraram-se das palavras de Jesus e fugiram para Pela, localizada nas montanhas da Transjordânia, onde conseguiram se esconder, conforme descreve Eusébio, um dos pais da igreja. Os escritos rabínicos associavam os eventos que antecederiam a vinda gloriosa do Messias com dores de parto. Com efeito, o surgimento de falsos messias, guerras, fomes, terremotos, sobre os quais Jesus falara em Mateus 24, de 4 a 8, e a própria destruição de Jerusalém constituiriam este princípio das dores de que nos fala Mateus 24, 8. Por meio da espada do general Tito, Jesus, o Filho do Homem, simbolicamente viria novamente sobre Jerusalém a fim de executar seu juízo sobre ela. Os registros históricos referem que, apesar do cerco romano, a invasão de Tito contra Jerusalém propriamente dita foi extremamente rápida, tal qual o relâmpago usado como comparação em Mateus 24, 27. Jerusalém e seus habitantes assim atrairiam soldados romanos, como cadáveres o fazem com abutres. Dessa forma, o juízo de Deus prevaleceria sobre os seres humanos caídos, como o sol e a lua que escurecem e estrelas que são abaladas.
Apesar de trágica, a destruição de Jerusalém seria o endosso dado por Deus de que Jesus de fato recebera autoridade para dominar gloriosamente sobre o mundo. Jesus ressurreto ascenderia aos céus 37 anos antes da destruição de Jerusalém. Flávio Josefo, em sua obra Guerras dos Judeus, conta-nos sobre um cometa em forma de espada que pairou durante um ano inteiro sobre Jerusalém, pouco antes de sua destruição. Este cometa é descrito em Mateus 24:30 como o sinal do Filho do Homem, sobre o qual as diferentes tribos ou nações de Israel iriam se lamentar. Em outras palavras, ao verem a espada de Deus por meio do general Tito sobre a Jerusalém rebelde, os judeus lamentaram-se profundamente, pois aquele era o sinal de que Jesus Cristo, o Messias que haviam rejeitado, reinava e estava derramando sobre eles a ira divina. Apesar do cumprimento destas profecias à época da destruição de Jerusalém, contudo, sabemos que Jesus retornará à terra para juízo, desta vez não apenas simbolicamente, como ocorreu pela invasão de Tito. Em sua parousia, Jesus virá nas nuvens do céu com grande glória e será contemplado com assombro e pesar por todas as pessoas do mundo que o rejeitaram. Os descrentes serão ressuscitados para a condenação eterna, ao passo que seus eleitos serão reunidos com ele nos ares. Depois deste encontro com Cristo nas alturas, seus seguidores descerão com ele na Nova Jerusalém para começar os novos céus e a nova terra. Terá início então o reinado político de Jesus no universo restaurado, com sede numa Jerusalém perfeita que não pode ser destruída. Aplicação prática. Em certo sentido, os fatos descritos por Jesus são um protótipo do que ocorreria repetidamente ao longo dos séculos. Guerras, fomes, perseguições, pestes, terremotos e apostasia permearam a história em diferentes épocas, ainda que não tenham exibido abrangência universal. Haverá tempos, contudo, em que tais elementos intensificar-se-ão, mostrando quão próxima está a segunda vinda de Jesus Cristo ao mundo. Os sinais de que tratamos são manifestações constantes da ira de Deus revelada do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Entretanto, eles não traduzem em hipótese alguma uma concepção simplista de causa e efeito entre pecado e sofrimento nas vidas dos seres humanos individualmente. Eles nos fazem lembrar constantemente que o juízo final está às portas. Jesus diz claramente que seu povo não deveria ficar alarmado, porque estes sinais ainda não seriam o fim, mas garantias de que Deus está desenvolvendo seu propósito na história. Quando eles se cumprirem, não precisamos ficar atemorizados, mas aceitá-los com a esperança, como as dores de nascimento de um mundo perfeito. Trazendo da mente para o coração. O ameno fato terrível. O que mais me lembra o juízo é um jardim ao meio-dia, um jardim de rosas. Cheirava-as como, descobri depois, se cheira os homens, odoroso mistério. Um jardim caipira, o da minha casa, estrelas do norte, cravinas, uma flor rosada que desabrochava em pencas e até hoje só vi nos canteiros dos pobres. E rosas, 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 o modo de minha mãe virar rainha. Para mim a rosa é a primeira das flores. Quando Deus vier, quem nunca se permitiu a consolação das flores, será tomado de uma ânsia de vômito, porque o sinal será um perfume de rosas, um perfume intensíssimo, um odor tal que transtornará o tempo e atrairá os demônios, exudando ira. O que mais me lembra o juízo é um jardim ao meio-dia, um jardim de rosas. Adélia Prado. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 23, 36 a 39, 24, de 1 a 31, Marcos 13, de 1 a 27 e Lucas 21, de 5 a 28, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, em que consiste o conceito de perspectiva profética? Como a percepção de que Jesus utilizou essa perspectiva profética permite-nos entender sua resposta às duas perguntas feitas pelos discípulos em Mateus 24:3?
Terça-feira, em que constitui a supracitada plenitude dos tempos? Quarta-feira, cite alguns fatos que representaram o cumprimento das profecias de Jesus nos primórdios da Igreja primitiva. Quinta-feira, relembre a sequência de eventos apresentada pela profecia de Daniel 9, 22 a 27, baseada no conceito de suas 70 semanas de anos. Agora recorde como as previsões do profeta cumpriram-se em Jesus, culminando com a descrição de dar fim ao sacrifício e à oferta. Sexta-feira, de que forma os acontecimentos descritos por Jesus podem ser considerados um protótipo daquilo que ocorreria ao longo da história? Qual deve ser nossa atitude ao contemplarmos o cumprimento destes sinais? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 23, 36 a 39, 24, de 1 a 31, Marcos 13, de 1 a 27 e Lucas 21, de 5 a 28, para a sua vida?